Fala, fiote, professor Robson Marques aqui nos estúdios do Monstro Concursos para uma dica de língua portuguesa. E veja bem, se eu não estava adivinhando o seu pensamento. Olha que conexão. Daqui eu já entendi que você precisava entender um pouco mais sobre vírgula. E a vírgula, realmente, ela precisa ser estudada. Ela é objeto aqui de dificuldades para muitos alunos. A importância de você curtir e comentar aqui neste vídeo qual conteúdo você precisa e você quer assistir aqui de língua portuguesa. Esta aula foi especificamente atendendo a pedidos, então deixe seu pedido aqui nos comentários e vamos embora. São 10 regras de vírgula que eu trouxe para você. Você vai entender todas elas aqui comigo agora. Regras da vírgula, então, o uso da vírgula, né? Eu vou usar a vírgula. Eu vou fazer o uso dessa pontuação em qual sentido? Visto que vírgula é a pontuação mais recorrente nos concursos públicos, tá? Embora esteja no edital lá, pontuação, nenhuma outra pontuação é tão solicitada quanto a vírgula. Por isso, você vai ter as 10 regras aqui, tá? Veja bem, o primeiro uso da vírgula consiste, em isolar o vocativo. Eu gostaria que você prestasse atenção no termo isolar o vocativo. Vocativo é todo o termo que é chamado dentro da oração. Eu vou chamar de vocativo todo o termo que for solicitado, que for evocado, que for enunciado, que for chamado, que for convocado, entendeu? Todo ser que você chama, que você convoca, que você intima, este é o vocativo. Eu estou andando, eu tropecei, socorro, meu Deus! Ponto. Socorro, com quem eu estou falando socorro? Quem eu estou chamando para socorrer? Com quem eu estou falando? Este ser, este alguém, é o vocativo. Então, a vírgula, ela tem um uso obrigatório para isolar o termo que é chamado, o termo que é solicitado, o termo que é intimado, o termo que é convocado. É o nosso vocativo. Maria, preciso da sua ajuda. Então, veja bem, preciso da sua ajuda. Está sendo falado com quem? Está sendo falado com Maria. Se eu estou chamando Maria, se eu estou convocando, se eu estou intimando Maria, Maria é o nosso vocativo. Então, o vocativo precisa ser isolado por vírgula. Aqui, não confunda, tá? O vocativo, ele não é um termo da oração, tá? Ele é apenas um ser com quem eu falo. O vocativo, ele tem trânsito livre dentro da oração. Quer dizer que ele pode aparecer no final da oração. Quer ver? Exemplo. Se eu posso falar assim, olha, preciso da sua ajuda, Maria. Viu que o termo com o qual eu continuo falando é Maria? E Maria agora é o nosso vocativo e apareceu no final da oração. O que altera aqui, fiote? Nada. A regra ela prevalece independente onde o vocativo aparecer. Então precisa do sinal da vírgula de forma obrigatória. Se eu pusesse este vocativo no meio da oração, ficaria um pouco estranho, mas mesmo assim precisaria do uso obrigatório da vírgula. Por exemplo, preciso, vírgula, Maria, vírgula, da sua ajuda. Onde o vocativo estiver, ele precisa ser isolado por vírgula. Se ele estiver no meio da oração, ele vai fazer uso de duas vírgulas, porque ele precisa ser totalmente isolado do resto da oração através da vírgula, tá? Essa é a nossa primeira regrinha. Eu espero que tenha ficado claro para você. Outra situação que nós vamos reparar, que a vírgula será de uso obrigatório para separar orações adverbiais antepostas às orações principais.
As orações adverbiais são aquelas 10 situações de circunstâncias, tá? Por exemplo, causal, temporal, final, concessiva, consecutiva, temporal e assim vai. As 10 circunstâncias das adverbiais. As orações adverbiais, quando elas estão antepostas às orações principais, o uso da vírgula é de sentido obrigatório. Precisa ter a vírgula separando essas duas orações. Veja bem, por que essa ressalva aqui? A separar as orações adverbiais antepostas às orações principais. Porque, geralmente, a regra da construção deste período é que venha a oração principal em primeiro e a oração adverbial depois da oração principal. A regra, a construção lógica de um período é oração principal, depois a oração adverbial. Entretanto, a oração adverbial, ela pode ser posta antes da oração principal. E uma vez que eu deslocar esta oração adverbial para antes da oração principal, no meio das duas tem que ter a vírgula, indicando ali que houve esse deslocamento, que houve essa separação, que houve essa movimentação. Então, veja bem, quando saímos, olha, se aqui saímos, eu tenho um verbo, então tudo que está antes da vírgula já é uma oração. Aqui eu tenho quando. Quando nós temos uma noção adverbial de tempo, não é verdade? Então, olha, quando saímos, quando nós saímos, já é uma oração. Eu tenho um sujeito oculto aqui, eu tenho a noção adverbial de tempo, eu tenho o verbo que configura essa estrutura, uma oração. Quando saímos, começou a chover. Começou, eu tenho um outro verbo, começou o quê? A chover. Bacana. Então aqui eu tenho uma oração. Essa oração seria a oração principal. Por quê? Vamos reorganizar? Eu falaria assim: começou a chover quando saímos. Esta seria a construção lógica ideal deste período. Mas eu não preciso obedecer essa sequência ideal, essa sequência lógica da oração. Eu posso intercalar, eu posso deslocar, eu posso movimentar as estruturas oracionais. Mas aqui, neste caso, você vai reparar que aqui, olha, quando saímos é uma oração porque tem o verbo aqui. Ela é adverbial porque traz ideia de tempo, não é verdade? Então, quando saímos, opa, aqui eu tenho uma oração adverbial. Ela está anteposta à oração principal, então a vírgula aqui é de caráter também obrigatório, tá? Repare isso. Então, geralmente, quando um período começar com a ideia adverbial, e for seguido de verbo, você já tem de cara ali uma oração adverbial. Quando essa oração adverbial terminar, você vai ter que separar por vírgula, porque houve uma inversão de posicionamento dentro do período. Tá? Eu tenho a oração principal aqui, começou a chover. Quando começou a chover? Começou a chover quando saímos. Houve a inversão de posicionamento entre a oração principal e a oração adverbial. Nós falamos que essa oração adverbial está anteposta, ou seja, posta antes da oração principal, portanto, o uso obrigatório da vírgula. Nós temos uma outra situação, que é a terceira, que é separar elementos de uma mesma função sintática. O que são funções sintáticas? Objeto direto, objeto indireto, aposto e tudo assim, tá? Então, veja bem. Separar elementos de uma mesma função sintática. Compramos. Você concorda para mim que este compramos aqui é um verbo da oração? Ponto. Quem compramos? Nós. Nós compramos. Nós compramos, quem compra, compra algo. Então, aqui, esse verbo é um verbo transitivo direto, não é verdade? Ele é um verbo transitivo direto, porque quem compra, compra algo.
O que nós compramos? Nós compramos blusas. Blusas seria o objeto direto do verbo comprar. Perfeito. Agora, compramos blusas, casacos, chinelos. Eu poderia tirar blusas e falar, compramos casacos. Casacos também é um objeto direto, ele está ligado ao verbo sem ser por meio da preposição. Compramos chinelos. Chinelos também é o objeto direto do verbo. Então, todos esses termos aqui, eles exercem a mesma função sintática para o verbo compramos. Então, eles precisam ser separados por vírgulas. Compramos blusas. Depois tem um outro elemento da mesma função sintática, eu preciso separar por vírgula. Todos termos com a mesma função sintática precisa ser separado por vírgula. Esta é a nossa regra bem básica aí do uso da vírgula, tá? Pode ter certeza que isso costuma cair em concursos aí. Isolar elementos repetidos. Olha, eu não gosto muito dessa reafirmação na escrita, né? Geralmente é um recurso oral, quando nós repetimos uma ideia para afirmação. Por exemplo, nada poderá nos separar. Houve a repetição aqui de um termo para reforçar, reafirmar a ideia. Nada poderá nos separar. Mas não houve a repetição? Sim. Agora, quando há repetição, nós devemos isolar esses elementos repetitivos, esses elementos repetidos. Então, aqui a vírgula vai entrar, porque há uma ideia de reforço. Mas esta ideia de reforço está sendo estabelecida por meio de palavras repetidas. Neste caso, entre as palavras que estão sendo repetidas, o uso da vírgula também é de caráter obrigatório. Sim, eu irei. Sim, eu irei. Esse sim, palavras repetidas, tá? Nada. Jamais eu perderei esta prova. Jamais eu perderei esta prova. Tá vendo? Esse jamais repetindo, nós temos o uso da vírgula entre essas palavras que estão sendo repetidas. O uso obrigatório da vírgula neste sentido. Neste caso, no quinto caso aqui das regras de uso da vírgula, nós temos marcar a supressão, a retirada, a omissão de uma palavra determinada dentro da oração. Em algumas construções de orações, haverá necessidade para favorecer a gramática, favorecer essa fluidez da oração, para não deixar a oração pesada com as mesmas informações, com as mesmas ideias verbais, por exemplo. Há um recurso na língua portuguesa de omissão de um termo, a fim de evitar a repetição deste termo. No caso, aqui em questão, um verbo. Veja bem, acompanhe. João estuda inglês. Bacana, então João pratica a ação de estudar inglês. Maria, aqui tem uma vírgula, alemão. Na interpretação, subentendendo a oração, o que nós conseguimos deduzir? O que nós conseguimos inferir aqui desta oração? Que João estuda inglês e Maria estuda alemão. A gente não consegue fazer essa interpretação? Seria da seguinte forma, olha, João estuda inglês, Maria estuda alemão. A repetição nas duas orações do mesmo verbo até poderia ser, e não estaria errado, mas tornaria um texto um pouco mais cansativo pela repetição da mesma ideia verbal. Estuda. Entretanto, há o recurso de supressão, de retirada desse verbo, de omissão desse verbo.
tá? Mas no lugar que eu omitir o verbo, no lugar que eu suprimir o verbo, eu devo sinalizar com a vírgula, ficando assim, olha, João estuda inglês, Maria, olha, aqui não teria o verbo estuda, a minha intenção não é omitir este verbo estuda, eu posso omitir e no lugar que eu repetiria o verbo, aqui eu coloco a vírgula, ficando aqui, mais fluido o período, né? João estuda inglês, Maria, alemão. Davi dá aula de constitucional, Robson, português. A omissão da ideia verbal, ela é uma possibilidade na língua, mas eu preciso sinalizar no lugar do verbo omitido a pontuação vírgula, tá bom? Isso aí nós vamos até poder aprofundar um pouco mais com você quando eu for trabalhar com vocês essas ideias das vírgulas um pouco mais aprofundada. A situação 6, nós temos separar datação de um escrito, o local e, no endereço, o número. Veja bem, Ipatinga, aqui eu tenho o local, não é verdade? A nossa cidade aqui, olha, aqui eu tenho um local. E depois do local, eu já tenho uma data. Então, nós temos aqui, olha, vírgula, separando lugar e data. A vírgula obrigatória, eu não posso deixar na sequência sem essa pontuação. Lugar e data tem que se separar. Outra situação é a questão do endereço. Avenida Brasil, que é a nossa avenida aqui, tá? Avenida Brasil 480, que é um número aqui do Monster, né? Dos estúdios que o professor Robson está gravando. Então, indiretamente, eu já te passei o endereço do iFood. Pode mandar um açaí para a gente aí, tá bom? Ipatinga, Avenida Brasil, número 480, bairro Iguaçu. Bom, pode mandar o açaí de 700 para a gente. A 7ª regra do uso da vírgula, fiote, separar orações coordenadas assindéticas. A questão de ter oração coordenada assindética, o nome assindética quer dizer que é sem conjunção, tá? Ausência de. Sindético, vem de síndeto, conjunção. Ausência de síndeto. Ausência de conjunção. Sem conjunção. Nós temos orações coordenadas sindéticas que fazem uso da conjunção, de uma das conjunções, né? Conjunção alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva e explicativa. São as conjunções sindéticas. Mas existem orações que não fazem uso das conjunções. Essas são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Estas orações coordenadas assindéticas precisam ser separadas por vírgula. Exemplo, o carro virou na esquina. Aqui eu já tenho oração completa. O carro virou na esquina. Agora, existe uma sequência de fatos, de ações que o carro praticou. O carro virou na esquina, bateu, capotou. Eu posso falar que o carro virou na esquina, ponto final. Eu posso falar que o carro bateu. Eu posso falar que o carro capotou. São orações independentes. Por isso são chamadas de orações coordenadas. O que você vai reparar é que entre essas orações não há conjunção. Exemplo, o carro virou na esquina e bateu e capotou. Não. Eu posso deixar sem a conjunção, né? Sendo oração assindética, mas entre as orações eu preciso sinalizar a vírgula, tá bom? Sinalizar com a vírgula. O 8º caso do uso da vírgula aqui é um caso muito tranquilo também, mas alguns alunos têm dificuldades para utilizar isto aí. Bacana? Vamos lá, que deixando você ver todo o contexto aí. Bacana? Que é, na verdade, o uso do e
tá? Veja bem, separar orações coordenadas unidas pela conjunção. Calma, porque você pode começar a confundir aqui. São todas orações coordenadas que têm conjunções? Não. Existem aquelas orações coordenadas que não têm conjunções. São as assindéticas. Pode ser que uma oração coordenada tenha a conjunção e ainda assim, a conjunção e ainda assim faça o uso da vírgula. Mas quando eu vou utilizar a vírgula com a conjunção e? Quando o sujeito dessas orações forem sujeitos o quê? Diferentes. Para que eu tenha uma oração coordenada, né? Para que eu tenha um período composto, eu tenho que ter mais de uma oração no mesmo período. Ponto. Então, eu tenho que ter dois verbos. Orações coordenadas são orações independentes uma da outra. Quer dizer que a oração principal não depende da segunda oração, a segunda oração não depende da primeira, e assim vai. É um efeito coordenado, independente, tá? Entretanto, algumas orações coordenadas são unidas pela conjunção e. Por exemplo, eu fui ao mercado, fui, já é uma ação, já tem uma oração. E comprei frutas. Quem comprou frutas? Eu, o mesmo sujeito que foi ao supermercado. Perfeito. Eu comprei um carro e comprei moto. Quem comprou o carro? Eu. Quem comprou a moto? Eu, o mesmo sujeito. Quando no período eu tiver duas orações, a conjunção e, mas o sujeito da primeira oração for diferente do sujeito da segunda, este e tem que estar acompanhado de vírgula. Exemplo. Eu arrumei a casa e, vírgula, ela lavou as roupas. Se, preste atenção, fiote, eu preciso que você pare aqui comigo. Se eu tivesse praticado a ação de arrumar a casa e de lavar as roupas, eu arrumei a casa e lavei as roupas, não teria essa vírgula. Porque o sujeito da segunda oração seria o mesmo sujeito da primeira. No entanto, quem arrumou a casa? Eu. Quem lavou as roupas? Ela. É o mesmo sujeito? Não. Mas eu tenho uma sequência? Tenho. Só que, pelo fato do sujeito ser diferente, aqui precisa ter uma vírgula logo depois do e. Quando, então, eu vou utilizar a vírgula junto com a conjunção e? Quando na mesma oração, quando no mesmo período eu tiver ações coordenadas, mas essas ações forem feitas com sujeitos diferentes uma da outra, um do outro, tá bom? Bacana demais. Grave esse caso porque ele causa muito rebuliço aí no meio dos concursos, algumas questões pegam. Isolar aposto. Qual que é a nossa ideia do aposto? A ideia basilar, bem básica, do aposto é explicação sobre o termo anterior. Pronto. Robson, vou tirar a vírgula aqui, as vírgulas. Robson, professor de português, chegou ao evento. Ponto. Isto aqui, olha, professor de português. Perfeito? Ah, maravilha. Vai vendo, eu só vou trocar o meu pincel aqui, tá? Não se sinta abandonado. Estou aqui, você fica, sumiu, me deixou sozinho, não tem nada disso. Carência demais da conta, né, fiote? Vamos lá, então. Robson, professor de português, chegou ao evento. Existe ali
uma situação que explica sobre o Robson. Não é verdade? Olha, Robson, quem que o Robson é? Professor de português. Eu poderia tirar isso aqui. Eu poderia só dizer, Robson chegou ao evento. Ponto. Mas aqui na oração, eu quis dar uma explicação sobre o termo anterior. Eu quis dar uma explicação sobre o sujeito. Eu quis dar uma explicação sobre o Robson. A explicação sobre o termo anterior é chamado de aposto. E o aposto precisa ser isolado por vírgula. Quer dizer que precisa ser isolado por vírgula? Vai uma vírgula aqui e vai outra vírgula aqui. Ele está isolado. Até porque eu isolo o aposto pelo motivo de ser um termo da oração que pode ser retirado sem causar prejuízo de sentido na oração. Todo aposto explicativo, ele pode ser convidado a se retirar da oração e, mesmo assim, manter o sentido da oração. Robson chegou ao evento. Robson, professor de português, chegou ao evento. Ponto. Nós temos o aposto, ele precisa ser isolado por vírgula, tá? Agora, veja bem, a 10ª situação é de separar expressões explicativas, tá? Toda vez que eu tiver uma explicação dentro da oração, nessa explicação, eu usar termos explicativos, eu preciso separar esses termos explicativos. Tá? Exemplo. O aluno titubeou, ou seja, deu para trás. Não concordou com o acordo. Ou seja, quer dizer que esta expressão, ou seja, introduziu uma explicação para o que aconteceu na oração. O aluno titubeou. Isto é, não concordou. Está vendo a expressão, ou seja, isto é, de fato, são expressões que marcam o quê? A explicação. Ou seja, essas expressões explicativas, as mais comuns, isto é, ou seja, elas precisam ser isoladas, separadas por vírgula, tá bom? Então, veja, o aluno titubeou, ou seja, não concordou com o acordo. Então, eu venho aqui, olha, ela não introduz uma ideia de explicação? Sim. Então, veja, ou seja, não concordou com o acordo. Veja bem, 10 regras. Vamos fazer uma recapitulação. Isolar vocativo. Pronto. Maria, vírgula. Preciso de sua ajuda. Eu falei com Maria. Todo vocativo precisa ser isolado. Independente de onde o vocativo esteja. O vocativo apareceu no final, continua isolado. Separar orações adverbiais quando estão antepostas à oração principal. Eu inverti a posição das orações. Esta oração é adverbial porque traz uma circunstância de tempo, ela foi deslocada, o lugar de origem dela é por último, ela veio para antes, eu preciso utilizar a vírgula neste caso. Separar elementos de uma mesma função sintática, né? Nós temos aqui os complementos verbais do verbo comprar, todos os objetos diretos. Então, eles precisam ser separados por vírgula, tá? Ou seja, vamos relembrar aqui de separar elementos da mesma função sintática. Isso aqui é importante, tá? Se forem funções sintáticas diferentes, não precisa separar por vírgula, tem outros arranjos aí que a gramática vai nos orientar, tá? Isolar elementos repetidos, né? Nada, nada, sim, sim, jamais, jamais, nunca, nunca irei faltar com a verdade. Esses termos repetitivos, eles precisam ser separados, isolados pela presença da vírgula, assim como marcar supressão, retirada, omissão de uma palavra dentro da oração, que aconteceu com o verbo estudar aqui na oração. João estuda inglês, Maria estuda alemão. Com o intuito de evitar a repetição de estuda, do verbo estudar, eu posso usar uma vírgula no lugar
onde apareceria o verbo escrito. Isso aqui é intencional. Eu não quero deixar o texto enfadonho, cansativo, repetitivo. Eu faço uso da vírgula, tá? Separar datação de um escrito e endereço e o número. Ipatinga é o local, data 23 de maio de 2024, então precisa ser separada por vírgula, assim como aqui, Avenida Brasil, que é o endereço, e o número, a rua, a avenida e o número do Monster, tá? Separar orações coordenadas assindéticas. Eu tenho orações que não fizeram uso da conjunção, mas teve uma sequência de acontecimentos, de ações, né? Precisam ser separadas por vírgula também. Orações com a conjunção e, quando o sujeito é diferente. Na primeira oração tem o sujeito eu, na segunda oração, embora sejam eventos sequenciais aqui, coordenados, mas o sujeito é diferente, né? Na oração principal eu tenho o sujeito eu, na segunda oração eu tenho o sujeito ela, mas eu tenho a soma de ações que foram feitas. Por isso eu uso a conjunção aditiva e, mas quando o sujeito é diferente, eu preciso usar a conjunção aditiva e a vírgula, tá? Isolar aposto, que é um termo explicativo sobre o termo anterior. O aposto ele pode ser retirado da oração sem causar prejuízo de sentido, mas ele precisa ser isolado por vírgula. Isolado. O aposto não usa a vírgula só antes dele, não só depois. Duas vírgulas para separar o aposto, assim como separar expressões explicativas, tal como, ou seja, ou isto é, são as mais recorrentes que a gente vê por aí. Bacana demais? Essas são as nossas regras da vírgula. O uso, eu espero que você tenha relembrado, eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha revisado e isto aí. Sabe qual é o meu conselho agora, fiote? Digita aí, pesquisa aí, questões sobre vírgula. Pronto. O uso dessas 10 regras aqui vai te atender. Pesquisa aí agora, faça aqui 5, 10 questões sobre vírgula, com o conteúdo que você teve. E comente aqui se foi válido, se foi útil. Nós precisamos disso. Bacana, fiote? Lembre-se sempre que aqui é Monster, é tudo nosso, nada deles e eu fui!